Domingo, hoje, dia 25 de abril, um ótimo dia para você ligadinho aqui na NDTV. Estamos chegando com os assuntos da pecuária e do agronegócio aqui em Santa Catarina. Olha o que a gente preparou para essa edição. Propriedade com abelhas sem ferrão faz parte de roteiro turístico de Camboriú, no litoral norte. E ainda, em Xanxerê, propriedades rurais estão recebendo água para consumo animal. Qualidade de vida no campo, jovens recebem incentivos e transformam o setor produtivo. E vamos ver também, safra do pinhão deve ser melhor do que no ano passado. No ND Agro vamos mostrar como é o cultivo dessa iguaria tão apreciada no inverno. E mais, em Campos Novos, produtores comemoram a boa colheita de soja. Esses e outros assuntos a partir de agora, no ND Agro, que já está no ar. E desde o dia 1º de abril, quem transita pelas rodovias aqui do nosso estado já percebeu que tem pinhão à venda. Nas barracas espalhadas por vários trechos, agricultores e ambulantes aproveitam a safra para tirar um dinheiro extra. Mas você sabe como é o cultivo dessa iguaria tão apreciada no inverno? Nossa equipe mostra para você. O serviço é arriscado, mas necessário. O resultado da produção, que depois de um tempo acontece praticamente sem manejo, aparece na colheita, geralmente quando as pinhas, também chamadas de bochas, caem no chão. Tá boa aí. Não bem como é que ele produz, porque tem anos que ele produz mais, né? Mas tá médio mais ou menos, médio para bom. Eloy Secato, bovinocultor, criador de ovelhas e produtor de erva mate, é mais um entre tantos agricultores que por 4 meses consegue complementar a renda da propriedade com a venda do pinhão. O pinhão você não precisa olhar se vai chover ou vai dar seca, ele chega na safra, ele tá aí, né? Ele chega e quando ele tiver maduro é só colher. Seu Eloy é produtor de pinhão há mais de 20 anos. A propriedade herdada do pai dele faz divisa com o Parque Nacional das Araucárias. Das 300 árvores existentes aqui no local, parte foi plantada pela família, a outra pelas gralhas. Como o local fica encostado em uma extensa área de preservação, as aves encontram na copada da araucária um verdadeiro paraíso com fartura de alimento. Além de se alimentar, elas acabam ajudando com a perpetuação da cultura do pinhão. Só que além de ser um produto com importante valor agregado, e uma cultura que não exige muito manejo, o período entre o plantio e a colheita tende a ser bem demorado. Em muitos casos, o produtor terá que esperar entre 10 e 12 anos para colher a primeira safra. Tem terreno que ele, de certo, acho que ele é mais apropriado já para o pinheiro, ele vem mais rápido e ele produz antes. Se não, tem pinheiro que às vezes leva 18, 20 anos. Hoje, a maior produção de pinhão no estado está concentrada na região do Planalto Serrano, cujos produtores estão otimistas com o resultado da safra atual. De acordo com o gerente regional da Ipagre de Lages, nesse ano, a colheita está superando as expectativas. A safra vem se mostrando que será, no mínimo, 50% maior do que foi o ano de 2020. O que muita gente não sabe é que na cultura existe pinhão macho e fêmea. Através da polinização, do cruzamento do pólen, que vai da estrutura masculina até a estrutura feminina, isso ocorre nos meses de setembro a outubro de cada ano. Necessita-se principalmente da questão de ventos para carregar esse pólen até as estruturas femininas e que vai fecundar as pinhas. Essa pinha, depois de fecundada, ela leva até mais de 24 meses para ela estar pronta para colheita. Essa demora de até 2 anos também explica porque em algumas safras as araucárias estão mais carregadas de pinhas e em outras não. De qualquer forma, em 2021, com a previsão de temperaturas mais frias, mesmo sem as tradicionais festas e feiras criadas para fortalecer a cultura, o consumo deve ser maior. E mais de 60% das lavouras de soja em Campos Novos já foram colhidas. Apesar da estiagem, os produtores estão comemorando o bom momento.
Nas lavouras, as máquinas estão trabalhando a todo vapor. Aqui em Campos Novos, o maior produtor de grãos do estado, a produção desta safra está dentro do esperado pelos produtores. A safra em Campos Novos iniciou bem. A gente teve aí, a princípio, um início de estiagem, mas aí abriu uma janela de plantio com umas chuvas esparsas na região. E aí a gente conseguiu iniciar o plantio das cultivares precoces. Essas cultivares precoces nos entregaram bons resultados. O município tem hoje uma área plantada de 54 mil hectares de soja, numa produtividade média que chega a 60 sacas por hectare. Na safra 2020-2021, a produção deve chegar a 200 mil toneladas do grão. Segundo levantamentos da Cooper Campos, a soja que está sendo colhida agora é de ótima qualidade, especialmente para ser utilizada como semente. O levantamento diz ainda que é uma das melhores dos últimos anos. Até na produção de semente a gente está conseguindo tirar materiais com boa germinação e bom vigor. Então está correndo tudo dentro da programação. Outro fator que está animando os produtores é o valor cobrado pelo produto. É que a valorização é de quase 100% em relação à safra passada. A gente vem tendo bons preços, mesmo com as produtividades dessas áreas, das últimas áreas semeadas. Então, um está compensando o outro pelo preço da commodity. Hoje, os preços históricos de soja, né? Hoje no balcão está R$ 164 a saca de soja, né? O produtor plantou numa expectativa de estar vendendo o produto aí a R$ 80, R$ 85, então é quase o dobro. Mas esta animação não é a mesma para a próxima safra, que deve ser um pouco diferente desta e será desafiadora para os produtores, por conta do aumento no valor dos insumos agrícolas. E esse custo elevado, eu não sei até que ponto o preço da soja, da commodity, vai suprir essa demanda aí, a liquidez do produto, né? A gente não sabe se vai ter bons ganhos nessa próxima safra. Então é bem desafiadora mesmo essa próxima safra. E há mais de um ano, a Defesa Civil da cidade de Xanxerê está auxiliando os agricultores com a distribuição de água. A expectativa é que o trabalho se estenda, já que a previsão é de um inverno frio, seco e com poucas chuvas significativas. Nossa equipe de reportagem esteve por lá e você acompanha agora os detalhes. Quando o caminhão chega na propriedade de seu Celso, o agricultor sente um alívio. Para ele, a caixa cheia significa pelo menos mais 2 dias de água suficiente para o plantel. É difícil, é uma incerteza, né? A gente fica meio assim ansiado, ver se vem ou não vem essa água. Mesmo com algumas vertentes na propriedade, o volume de captação é insuficiente, pois todas as fontes estão secando, dificultando ainda mais o manejo dos suínos e das vacas. Já é o seguinte, refresca um pouco, algumas vertentes novas no caso, né? E já muda bastante, melhora. Na verdade, estou esperando, né, uma chuva semear o pasto, né? O abastecimento de água no interior é feito há mais de um ano, porque nesse período o volume de chuvas tem sido insuficiente. O caminhão que antes abastecia as propriedades também era pequeno, com capacidade para só 4.000 litros. Por isso, essa caçamba da prefeitura foi adaptada com 2 caixas d'água no total de 10.000 litros. E assim, o veículo e a Defesa Civil conseguem atender uma demanda maior. Segundo o coordenador municipal do órgão, o veículo não para, nem nos finais de semana. E a prioridade são os animais confinados. O pessoal entra em contato conosco pelo número da Defesa Civil e solicita. Aí a gente vai agendando, conforme a demanda, né? A gente vai agendando os horários para poder fazer a entrega da água. A situação da estiagem no Grande Oeste vem sendo monitorada pelas coordenadorias da Defesa Civil em cada região. Na área de cobertura da Associação dos Municípios do Alto Irani, a maioria das propriedades rurais está recebendo água com o caminhão-pipa, que só nesse ano já entregou mais de 4.700.000 litros. Nessa semana, em reunião com o secretário de Estado da Defesa Civil, está sendo identificado novas ações para o controle do problema da estiagem na nossa região, que já vem sendo agravado devido à falta de chuva dos últimos dias. O boletim hidrometeorológico da Defesa Civil, de forma conjunta com a SEMA, mostra que temos diversos municípios com situação de estiagem
E para os próximos meses a situação, infelizmente, não é do registro de chuva. A gente fala agora de insetos que incomodam muita gente, os maruins e os borrachudos. Eles têm aparecido em maior quantidade e já não ficam mais só na zona rural. A picada é doída e coça bastante. O problema é que esses mosquitos se produzem facilmente e a população deles cresce rápido. Mas já existem projetos e estudos de controle que vêm tendo bons resultados aqui em Santa Catarina. Ele é um inseto minúsculo, tão pequeno que fica difícil até de enxergar, mas com uma picada dolorosa. Ele é muito miúdo, né? A gente não vê ele, a gente só sente a coceira depois, né? Fica uma bola vermelha, outros brancos e coça. Na região de Pirabeiraba, zona norte de Joinville, a reclamação é sobre a grande quantidade de maruim. Um problema que, segundo os moradores, tem se tornado maior com o passar dos anos. Primeiro não tinha tanto assim. Agora parece que dobrou, acho. É muito bicho mesmo. De um tempo para cá tem mais mesmo. Tem bem bastante. Mas não é apenas na região rural que eles aparecem. Há 26 anos, a Cristiane mora no centro de Pirabeiraba e mesmo aqui passa trabalho com esses insetos. Um dia como hoje, nublado, úmido, abafado, é o dia inteiro. Desde manhã cedo você sente a presença dele. São várias as alternativas para espantar os maruins, de repelente até telas na janela. Tudo é válido para garantir um momento de sossego em casa. Não tem outro jeito, é fechar todas as portas, fechar as janelas, tem que manter uma tela, porque senão a casa fica numa escuridão já desde cedo, mas não tem como, é fechar tudo. E se ainda assim, né, claro, daí dentro de casa começa a ficar muito abafado, tem que ligar o ar-condicionado, que daí a gente também não aguenta a temperatura, né? Em nota, a Prefeitura de Joinville informou que tem um contrato desde 2018 com uma empresa especializada na aplicação de larvicida biológico. Este contrato está vigente e a cada 15 dias a empresa aplica o produto em mais de 2.600 pontos pré-estabelecidos. A Unidade de Desenvolvimento Rural acompanha o trabalho para garantir que a aplicação seja feita. O problema é que o vento e a chuva são fatores que atrapalham o controle. O vento, por exemplo, facilita a locomoção do maruim e do borrachudo. Outro inseto que causa bastante incômodo devido às picadas. Já a chuva altera o nível dos rios e córregos e faz com que a água fique turva. Isso inviabiliza a aplicação do larvicida. Os moradores podem comunicar à Unidade de Desenvolvimento Rural se perceberem alguma alteração no aparecimento de insetos. Desde 2019, a Associação dos Municípios do Vale do Itapocu testa um ativo biológico aplicado na zona rural e que promete controlar os maruins. Os estudos realizados em lavouras de vários municípios da região apresentaram bons resultados. O estudo comprova do que a gente vem desenvolvendo até hoje que é eficaz. A gente tem vários outros cultivares ainda para estudar, vários outros locais, mas o que a gente tem tido de feedback dos produtores que estão empenhados, aplicando e participando do processo com a gente é extremamente positivo. A gente vê propriedades hoje que conseguiram aí eliminar 50%, 60%, 70% até mais da proliferação do maruim. O produto apenas controla o aparecimento de maruins e borrachudos, não extermina o inseto. Ele é feito para ser aplicado na área rural dos municípios, né? Então, principalmente nas plantações de banana, no taule da banana, no cepo que sobra da banana, nas esterqueiras e nas palmeiras. Então, primeiramente são nesses 3 cultivares, né, e nas esterqueiras que ele é aplicado, fazendo o controle da reprodução dessas moscas, né, do maruim. E tem novidades no roteiro turístico de Camboriú, no litoral norte catarinense. O atrativo da vez são as abelhas sem ferrão. Ao longo dos anos, eles vão perdendo aí o poder do ferrão, virando abelhas inofensivas ao ser humano. Vamos conhecer um pouco sobre o mundo do apiculturismo no Morro do Encano. Olha só. A meliponária da colina, localizada no Morro do Encano, cultiva há 8 anos apiários de abelhas sem ferrão. E no Brasil, pasmem, a gente tem 300 espécies, então é uma quantidade bem grande para quem achou que tinha apenas uma, né? Dessas 300, 30 são nativas aqui do nosso estado de Santa Catarina, né?
Então aqui na propriedade a gente tem atualmente 9 e pretendemos, né, com o tempo, trazer mais espécies para as pessoas estarem conhecendo e a gente resgatar esse conhecimento que foi perdido, né? A propriedade, ela está destinada ao turismo pedagógico, né? Tanto trabalhar com a parte de crianças, na parte de consultoria também. Quem quiser conhecer e ter abelhas em casa e saber como cuidar, a propriedade também vai dar esse apoio. Trabalho em equipe, sustentabilidade, cuidado com o próximo. Essas são algumas das lições que as abelhas ensinam aos visitantes. Exemplo que a educadora Alexandra levou para casa. A caixa de abelhas é um instrumento de ensino para a família. Fiquei muito encantada com as abelhas que ela tinha aqui. Conversando com ela, nós concluímos que poderia sim ter uma abelha na área urbana, já que eu moro na área urbana da cidade. E eu comprei então uma colmeia de jataís, que é uma abelha bem sociável, né, bem dócil. Algo que inspirou muito a nossa trajetória aqui no sítio foi uma frase que desde a minha infância eu via no sítio do meu avô, no Rio Grande do Sul, que era a seguinte: faça alguma coisa antes que a natureza morra. Então eu acho que a criação de abelhas sem ferrão, que é dominada meliponicultura, é muito interessante nesse sentido. A gente está fazendo muito mais que alguma coisa para a conservação da natureza. E para garantir a conservação do solo na propriedade rural, é essencial ter organização e também disciplina. Confira as dicas agora com a equipe da Ipagre, de um extensionista rural e também de um agricultor da cidade de São Bento do Sul. Meu nome é Rogério Pieterzaca, eu sou engenheiro agrônomo da Ipagre de São Bento do Sul e hoje eu vim aqui na propriedade do Jonas Koch, agricultor do município, para conversar um pouco com ele sobre planejamento da lavoura. Vocês podem ver, a gente parou a colheita da soja para conversar um pouco com o Jonas sobre alguns passos importantes, algumas informações que a gente precisa ter e seguir para ter uma boa safra. Jonas, como é que você faz o teu planejamento da tua lavoura? O meu planejamento da lavoura começa agora, após a colheita. Eu coleto uma análise de solo, como a Ipagre me ensinou a fazer a coleta, no caso, né? Levo para a Ipagre lá e eles mandam para o laboratório fazer a análise. Volta a análise, o Rogério faz uma recomendação para a próxima cultura que eu solicito sempre. Eu quero uma recomendação para a próxima safra de soja. Legal. E daí dessa recomendação, perfeito. Mas e no inverno? O que tu planta agora, daqui até a próxima safra de soja? De inverno eu faço uma cobertura verde, com aveia, nabo, forrageiro, enfim, uma cobertura verde. Por quê? Para não ter erosão e não me levar o meu solo embora, e os meus nutrientes, porque o nosso terreno aqui é muito declive, muito dobrado. Legal. E adubo, você usa alguma fórmula específica? Ou não? Adubo, geralmente o mercado não tem a formulação que o meu solo necessita. Então eu busco a orientação do meu engenheiro, da Ipagre, que geralmente me indica o superfosfato triplo e o cloreto, para atingir a quantidade de nutriente necessário para estabilizar o solo. E resultado? Está satisfeito? Não está satisfeito? Tô satisfeito. Então eu percebi que fazendo um bom planejamento da minha lavoura, eu tenho um bom resultado. E fica a dica para o agricultor e agricultora, pensando já na próxima safra, de fazer o acompanhamento técnico, procure o escritório do seu município para esse acompanhamento e leve esses passos aí que com certeza vai haver bons resultados. Até breve. Ao longo de 20 reportagens, a gente trouxe aqui no ND Agro os grandes desafios e também os diferenciais do agronegócio catarinense. Hoje, na última reportagem da série Agro, a força da economia catarinense, vamos mostrar como os jovens estão transformando o setor produtivo. Com incentivos cada vez maiores, eles estão escolhendo ficar no campo, onde a união de oportunidades e a qualidade de vida tem pesado na balança. O Diego e a Janaína até tentaram sair da propriedade rural, mas é em São Pedro de Alcântara que estão as raízes deles. Decidiram se dedicar à produção de morangos e acabaram mudando a realidade de toda a família. E não são simples morangos, não.
O casal segue as recomendações agronômicas para a produção limpa de alimentos. A produção de morango mudou a nossa vida. A gente tinha poucos pés, no começo era bem poucos, fomos aumentando cada vez mais. E o meu marido trabalhava fora, veio para me ajudar porque eu não conseguia dar conta de tanto morango para apanhar, né? E daí desde lá a gente não larga mais o morango. O meio rural catarinense se tornou um campo de oportunidades, onde os agricultores estão se transformando em verdadeiros empreendedores. Com a difusão da internet e o acesso a novas tecnologias, a tendência é que a produção de alimentos continue em alta aqui no estado. Para apoiar os investimentos no futuro do agronegócio, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural mantém uma série de programas e ações voltadas para a juventude, incluindo uma linha de crédito sem juros para a inclusão digital. A Secretaria da Agricultura, junto com o Governo do Estado, a gente dispõe de algumas políticas públicas que são exclusivas aos jovens agricultores e jovens pescadores, porque a gente considera que eles são estratégicos para a manutenção da atividade no campo nas próximas gerações. Então, a gente tem duas linhas, uma basicamente que investe na capacitação, com cursos específicos que são ministrados pelos especialistas da EPAGRE, tanto nas áreas que envolvem a agricultura e também a área da pesca, onde os jovens agricultores e os jovens pescadores, então, têm a possibilidade de interagir, de buscar esse conhecimento técnico para depois levar de volta para a propriedade. Foi assim que a Janaína começou. Há 7 anos, ela participou de um curso e foi beneficiada com recursos para iniciar o primeiro projeto. A gente já trabalhava sem ser na agricultura, veio o curso, veio uma levante de ideias diferentes para nós, O agronegócio pode se tornar uma aposta certeira para quem quiser aliar qualidade de vida e geração de renda. Um setor que não para de crescer e com oportunidades para quem, assim como a Janaína e o Diego, quiser se reinventar. O jovem, eu digo assim, o que eu digo que ele permanece na roça. Eu pretendo que nem eu tenho um filho, que é uma criança, eu vou tentar fazer de tudo para ele ficar, porque a cidade hoje em dia também não é isso. Eu tinha oportunidade de ir isso já para fora e vi que na roça é o melhor para quem que quer, não é que ganha o dinheiro todo, mas é o melhor lugar de se viver. Que bacana, ver o jovem querendo ficar na sua propriedade e tocar aí o negócio da sua família. Assim, a gente finaliza o ND Agro desse domingo. Para você, uma excelente semana. Lembrando que outros assuntos do nosso estado e do Brasil é só você acessar o nosso portal ND+. Até domingo que vem. Tchau, tchau.